Ministro, em relação, o senhor estava falando também que o presidente Lula foi um preso político, tem essa pauta muito forte de apreço à democracia e aos direitos humanos, e agora, recentemente, ele decidiu reativar a Comissão de Mortos e Desaparecidos. Levou um tempo aí, devido a uma tentativa ali de não se indispor muito com as Forças Armadas, com os militares. Eu queria saber como o senhor acompanhou essa discussão e o que a gente pode projetar, o que a gente pode esperar da reativação dessa comissão? O primeiro, para dizer o seguinte, né? Eu nunca tive dúvidas de que o presidente iria reativar a comissão. Nunca. Até porque ele me disse isso. Tá? O presidente Lula falou assim, eu vou fazer. Então, desde o ano passado, começo do ano passado, nós preparamos todos os documentos. Preparamos tudo aquilo que era necessário para que, no momento adequado, o presidente pudesse tomar essa decisão. Eu costumo dizer o seguinte, quando você é ministro, você sente o mundo numa temperatura, quando você é presidente, você deve sentir numa outra temperatura, né? Ou seja, condições normais, temperatura e pressão, elas não são normais a depender do lugar em que você esteja. E o presidente Lula, ele resolveu fazer no momento certo e dentro de uma... que eu acho que é muito importante, a gente não está valorizando isso da maneira adequada. E dentro de uma conjuntura muito relevante para a história do Brasil. Veja, porque não é pouco o que nós vimos há algumas semanas atrás, quando o comandante do Exército vira e fala da importância de se ter uma comissão de mortos desaparecidos, usando um argumento, que é um argumento que eu acho da maior eticidade, que é o argumento dos direitos humanos e principalmente daqueles que falam de pessoas desaparecidas. Ele diz o seguinte, palavras do general Tomás, ele falou assim, que é dever do Estado brasileiro ficar procurando, ainda que não se ache. Ou seja, isso é um compromisso ético com as políticas de memória, justiça, verdade, não repetição. Então, o presidente Lula, dentro desse contexto, a pessoa fala, mas o presidente Lula... Não é isso. Aí tem que pensar o seguinte, o comandante do Exército faz essa declaração exatamente no momento em que o presidente da República já tinha tomado a sua decisão. Ele já tinha tomado a decisão, já. Ministro, e saiu no momento certo. Mas o presidente Lula acabou, no 31 de março, no aniversário do golpe, acabou optando por não fazer nenhum evento, nenhuma manifestação ali mais pública de repúdio. Isso passou pelo senhor de alguma maneira? O senhor tentou convencê-lo a fazer alguma coisa? Não, assim, nós tínhamos uma programação, nós íamos fazer, mas o presidente Lula tomou a decisão que ele achou que era a decisão mais correta. Que era naquele momento em que a gente tinha um ambiente... Porque, veja... há no país um clima de conflito. Tanto é verdade, uma coisa foi curiosa aconteceu agora quando foi retomada a comissão. Me mandaram uma mensagem do Twitter, do X, né? Sei lá. Essa bagunça completa. A gente vai falar desse assunto também. Mandaram essa... Das redes sociais, esse discurso mandaram para mim alguém dizendo o seguinte, olha só, o presidente Lula está mostrando agora a verdadeira face dele, querendo dividir o país, trouxe de volta essa comissão. Você vê como é que é? A extrema-direita estava vendo a retomada da comissão como uma afronta. Então, a depender do momento que isso fosse feito, isso aí ia virar uma avalanche, né? Achando que era uma afronta. Tudo é uma afronta. Política de memória e verdade é uma afronta. Política de direitos humanos é uma afronta para esse pessoal. Você percebe? E principalmente num assunto como esse. Então, justamente nesse momento em que eles estão querendo disputar, né, os sentidos do passado, né? Estão querendo reabilitar a ditadura militar. Foi uma desgraça para o país, eu quero reiterar isso. Uma desgraça para o país em todos os sentidos, inclusive no sentido econômico. Que eles ficam falando que foi um período bom, não foi bom para o país. Muito do que nós estamos vivendo hoje é resultado do que foram os períodos autoritários no Brasil. Houve uma interrupção do desenvolvimento. Quem disse isso não fui eu, tá? Quem disse eu foi o Celso Furtado. Quem disse isso foi a nossa querida Maria da Conceição Tavares, que nos deixou há pouco tempo. A ditadura militar, ela interrompeu o processo de desenvolvimento do país. Foi um golpe contra a inteligência nacional. Mas, de qualquer maneira, o que fica também do presidente Lula, e eu conversei muito com ele sobre isso, não houve e não haverá nenhuma
interrupção das políticas de memória e verdade. Não haverá interrupção. Então, tudo que estava planejado, o Ministério está totalmente reconstruído, tá? Depois de 1 ano e meio, nós conseguimos reconstruir todo o Ministério, tudo que foi destruído. A Comissão de Mortos Desaparecidos era o último ponto. Volta e volta fortalecida. E, além disso, nós vamos apresentar para o Brasil também os memoriais. Haverá memoriais. O memorial que será feito junto com a Ordem dos Advogados do Brasil, em breve, e também o memorial que nós faremos na Casa da Morte. A Casa da Morte, que era a casa em que as pessoas eram torturadas em Petrópolis, o Ministério dos Direitos Humanos, juntamente com a Prefeitura de Petrópolis, nós adquirimos esse imóvel e nós vamos fazer o memorial ali. Ou seja, não houve nenhuma interrupção das políticas de memória e verdade. A Comissão de Anistia está fortalecida, com o seu orçamento garantido. Nós vamos regularizar tudo direitinho. Esse é um compromisso com a democracia que tem o governo do presidente Lula.